Pessoal, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos sobre DNA, RNA e o dogma central da biologia molecular, uma das partes mais importantes em nosso estudo sobre a célula e sua ultraestrutura. A primeira parte de nossos vídeos vai justamente dar o foco na replicação do DNA. Mas antes disso, é importante nós relembrarmos apenas as diferenças básicas entre esses dois ácidos nucleicos, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. O DNA tem justamente uma característica importante, que é a formação em dupla fita, a estrutura em dupla fita, a dupla fita helicoidal. O DNA é um polinucleotídeo, uma macromolécula formada por vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um açúcar, a desoxirribose, um grupo fosfato e as bases nitrogenadas, que no DNA são adenina, citosina, guanina e timina. A estrutura do DNA permite que justamente informações hereditárias sejam armazenadas no interior das células. E, ao mesmo tempo, essa estrutura garante um controle funcional dos aspectos envolvendo transporte, envolvendo a síntese proteica, envolvendo as funções principais celulares. Já o RNA é uma molécula um pouco mais simples. O ácido ribonucleico tem relação direta com a síntese de proteínas. Algumas moléculas de DNA chegam a apresentar uma função catalítica, muitas vezes sendo denominado de ribosima ou riboenzima, já que muitas vezes participa como um catalisador nas reações químicas. O RNA ele é bem mais frágil que o DNA, enquanto o DNA, com a estrutura em dupla fita helicoidal, onde guanina e citosina se unem por 3 pontes de hidrogênio, adenina e timina se unem por 2 pontes de hidrogênio, o RNA tem fita simples. Ele pode apresentar algumas dobras espaciais e assumir formatos diferenciados, conforme nós vamos dar uma olhada em nossos vídeos também. Ao analisarmos o dogma central da biologia molecular, um dos últimos pontos que nós estudamos ao analisar ali exatamente a composição química dos seres vivos ao fim do primeiro período, nós tínhamos visto justamente que DNA, RNA e proteínas têm uma ligação funcional importante na célula. O DNA ele é capaz de se replicar. Ao mesmo tempo, o DNA ele tem as informações que serão necessárias para a transcrição em RNA e que, por sua vez, tem o código genético para que ele se possa ser traduzido na formação, na síntese de proteínas. Então, 3 processos fundamentais: a replicação, a transcrição e a tradução fazem parte do chamado dogma central da biologia molecular, processos que são fundamentais para o funcionamento celular. Vamos analisar esse primeiro aqui, justamente a replicação do DNA, um processo fundamental para que ocorra a divisão celular e as informações genéticas da célula original sejam mantidas nas células filhas. Lembrando que este dogma central da biologia molecular, ele está em nosso livro-texto, no capítulo 10, das páginas 204 a 209, e no capítulo 11, das páginas 232 a 239. É importante fazer a leitura para que você possa compreender e ampliar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse processo fundamental aí na biologia molecular. Então, analisando a replicação do DNA, o que nós temos de início? O termo replicação. O DNA é capaz de produzir réplicas de si mesmo, produzir cópias de si mesmo. Muitas vezes o processo é referido apenas como duplicação do DNA,
já que a partir de uma molécula de DNA apenas, nós passamos a ter duas delas. Vamos analisar como esse processo de fato funciona. Ele é inclusive visualizável ao microscópio eletrônico. Essa fotomicrografia aqui mostra justamente a chamada bolha de replicação, onde nós temos aí as duas novas moléculas de DNA sendo formadas gradualmente. Quando nós temos um processo de replicação, é importante a gente perceber estruturalmente sobre o que nós estamos lançando esse olhar. Nós temos no interior de cada uma de nossas células somáticas 46 cromossomos, organizados em 23 pares semelhantes os 23 pares de homólogos que nós costumamos estudar lá no 9º ano. Esses cromossomos, caso nós desenrolássemos gradualmente, veríamos justamente que se trata, cada cromossomo, de um grande cordão de DNA, que por sua vez vai passar por um processo de replicação sempre que a célula for fazer uma divisão celular. Ao analisar esse mecanismo, o que nós vamos observar é que há participação de um complexo de enzimas responsáveis por esse mecanismo como um todo para replicar, para duplicar o DNA. Neste processo, nós temos 3 enzimas básicas realizando cada uma das etapas do mecanismo de replicação. Uma primeira enzima, a helicase, uma segunda enzima, a DNA polimerase, e uma terceira enzima, DNA ligase. Note que esses 3 nomes, essas 3 enzimas, são apenas enzimas de destaque durante o processo todo que ocorre da replicação. Mas o processo em si, ele tem um complexo enzimático que pode abranger aí mais de 10 enzimas. Nós aqui apenas retratamos as que são mais críticas durante todo esse mecanismo. Começando o seguinte, aqui nós temos a dupla fita de DNA. Essa dupla fita ela vai ser aberta para que este processo seja iniciado. Ela é aberta exatamente pela helicase, papel dessa enzima helicase, que vai ser a primeira a atuar no processo. Ela vai romper pontes de hidrogênio e justamente vai deixar expostas as duas áreas internas da dupla fita do DNA. Ao desfazer as bases, essas pontes de hidrogênio, entre as bases nitrogenadas, quebrando as pontes entre adenina e timina, entre guanina e citosina, a dupla fita fica exposta. Exposta a quem? A entrada justamente no processo da DNA polimerase. A polimerase tem um papel de construir as fitas filhas, as novas fitas, utilizando a fita original como molde. De forma que, em locais onde na fita original há uma adenina, o que nós observamos é que a polimerase traz uma timina. Nos locais onde há uma citosina, a polimerase vai trazer uma guanina, sempre de forma complementar. Nesse processo, o que nós observamos é que, justamente, uma das fitas será construída de maneira contínua, no sentido 5' 3', quinto carbono terminal para terceiro, para o carbono 3 terminal, nesse finalzinho daqui da fita, e a outra fita é construída de maneira descontínua, de maneira fragmentada. Ao longo deste processo, à medida que toda a fita vai sendo aberta pela helicase, fitas filhas são construídas pela DNA polimerase, entra em ação a terceira e última enzima nesse processo, a DNA ligase, que vai ter um papel importante. Ela vai justamente religar os nucleotídeos que foram sendo acrescentados gradualmente, e ela também vai preencher eventuais gaps, eventuais espaços entre as fitas descontínuas em construção na outra fita molde. Neste processo, ao final de todo o mecanismo,
o que nós teremos é que as fitas originais, as fitas velhas ou fitas mães, elas servem de molde para a construção de cada uma das fitas novas, cada uma das fitas filhas, de forma complementar a essa que vai sendo sintetizada. Nesse mecanismo, o que se pode dizer é que as moléculas filhas de DNA, elas terão sempre uma fita original e uma fita recém-sintetizada, o que torna esse processo semi-conservativo. Dois pesquisadores, em 1958, Mendelssohn e Stahl, conseguiram demonstrar a natureza semi-conservativa do DNA durante o processo de duplicação. Ao marcar o DNA com nitrogênio 15, um isótopo do nitrogênio, foi possível observar como é a formação das novas fitas filhas. Nesse processo, retiraram a fonte de nitrogênio 15 e colocaram uma nova fonte de nitrogênio 14, um isótopo diferente. É como colorir o DNA utilizando cores diferentes, o nitrogênio 15 representando a cor azul e o nitrogênio 14 representando aqui a cor rosa. Nesse processo, o que nós observamos é que, ao final de uma replicação, nós temos duas moléculas filhas, uma com fita original e uma fita recém-sintetizada. A outra molécula filha, da mesma maneira, uma fita original e uma fita recém-sintetizada. O processo, então, é semi-conservativo. Conserva parte da molécula original e sintetiza a outra fita, sendo que a fita original foi utilizada como molde, um molde para complementaridade. Essa duplicação semi-conservativa tem uma importância significativa justamente porque, dessa forma, a informação genética é preservada, sem alterações. Inclusive, a própria enzima DNA polimerase muitas vezes tem uma capacidade de reparo. É claro que é uma capacidade com uma certa limitação, mas quando há erros pontuais, normalmente a DNA polimerase consegue trocar a base que estava equivocada e reparar a molécula de DNA. Esse mecanismo, essa demonstração, foi extremamente importante para que se fosse compreendido por que a informação genética é preservada durante a divisão celular. Esse é um processo de duplicação do DNA que vai ocorrer sempre quando a célula se prepara para entrar em divisão. Esse é um mecanismo fundamental, uma vez que nosso crescimento, a nossa reposição de tecido lesionado, a nossa regeneração, ela é fundamental e garantida justamente por uma manutenção das informações genéticas. Além disso, a duplicação do DNA também garante uma propagação hereditária das características, já que está envolvido em processos de divisão celular também responsáveis pela formação dos gametas. Quando esse mecanismo ocorre, é fundamental nós observarmos o seguinte: a manutenção da informação genética é um dos pontos-chave durante o processo evolutivo. Quando há erros, quando há mudanças, quando há trocas de nucleotídeos, nós podemos dizer que ocorreu ali um processo de mutação. E isso vai afetar todos os outros processos envolvidos na expressão genética em um determinado organismo, seja ele unicelular ou pluricelular. Com esse processo, pessoal, nós temos aí uma primeira parte do dogma central da biologia concluído. Em nosso próximo vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre a transcrição do DNA.